você já assistiu alguma peça imersiva na cultura indígena brasileira? O Zoom e os Outros possibilita esse tipo de experiência e eu lhe convido a saber um pouco mais sobre isso. Oi, eu sou o Marcos. Eu sou o Fred. Nós somos atores deste espetáculo que chama Os Um e os Outros. Essa arma eu conheço. Fui eu mesmo que forjei. E ela é tão boa quanto pude fazer. O texto, a peça é totalmente baseada num texto, numa peça didática do Brecht, que a gente diz, porque eram peças de aprendizagem que ele usava para refletir sobre temas e tal. E a peça do Brecht chama Os Horácios e os Curiáceos. E a gente transformou em Os Um e os Outros. Sendo que os um são as pessoas que acreditam que existe só um Deus, só uma forma de cultura, e os outros são diversos povos, diversas etnias, culturas, e elas entram em guerra, né? Humanas e extra-humanas, como diz a minerais, exatamente. Teatrais também, exatamente. Né? Tudo que não é essa gente que se acha detentora de uma cultura universal, né? Pretensamente única. Exatamente. E esses que acreditam que só existe um, resolvem declarar guerra contra os outros. E aí acontecem 3 batalhas. Né? Eles invadem, os um invadem a terra dos outros para roubar as riquezas. E aí tem 3 batalhas, acontecem 3 batalhas. Ocupando a sede da Prefeitura de São Paulo, eles tomaram a frente da luta. Inclusive à frente da gente. Eles foram lá para defender os direitos deles. Esses guerreiros Guarani disseram. Isso é muito legal falar, porque os Guarani, que são lá da aldeia Calipetã, que fica em Parelheiros, que é no extremo sul da cidade de São Paulo, a gente já tem uma relação com eles desde o início do processo, e eles estão com a gente na peça. Então, eles contam a peça junto com a gente, enfim, eles têm uma participação especialíssima, digamos. Todas as vivências com os povos de tradição oral, é só você convivendo que você consegue aprender mesmo. Né? Você pode ler, pode se informar. Eu tenho uma pesquisa sobre a Jurema, que veio de etnias dos povos do Norte e Nordeste. Mas é tendo a vivência, ou numa casa de Jurema, mesmo seja numa umbanda, como num teatro, como com eles. Né? Aqui que a gente está convivendo mais, a gente fez as apresentações nas aldeias, mas foi muito intenso, né? Porque a gente está fora de casa, eles estão no território deles, né? Recebendo a gente, fez, ensaiou, conviveu, comia junto. E aqui eles também estão agora dentro do nosso tempo, onde né, a gente foi mais confortável para a gente entender o tempo deles. E aí é diário, né? E principalmente dentro de cena eles fazem muita coisa, né? E agora eles estão, acho que o Marcos concorda comigo, né? Eles estão ficando mais à vontade, né? Porque assim, os Guaranis diferentes, é como se a gente conhecesse agora, a gente vai ficando mais íntimo, então a gente está ficando íntimo, então aí você começa a ouvir umas histórias, você ouve uma coisinha assim, né, um comentário, um comportamento, né? E eu acho que, eu não sei se eu consegui aprender alguma coisa, acho que só quando você fala assim, você olha a porta e fala assim, dá para entrar, né? Outro dia o Cláudio falou, vou te sequestrar para ir lá para aprender Guarani. Eu falei, opa, então ainda dá para começar alguma coisa, né? Logo que a gente começou a ensaiar em fevereiro, a gente foi para fazer uma vivência numa aldeia Guarani que tem lá perto da Boracéia, litoral norte de São Paulo, chama Aldeia do Rio Silveira. E a gente deu sorte de pegar um ritual de sorte, nessas sincronicidades da vida, assim, que a gente pegou um ritual de consagração da erva mate, que é uma planta sagrada para eles, tal. A gente passou a noite inteira na casa de reza. E eu não sabia nada de Guarani, de povos indígenas. O meu conhecimento era um pouco de leituras que eu fiz, assim. E eu fui sem muita expectativa do que eu fosse encontrar lá. E foi muito impressionante, assim. Me reprogramou essa experiência. Eu não sei nem explicar, assim. Eu voltei completamente diferente de como eu fui. Então eu senti que foi um start ótimo assim para o processo, porque já me colocou num lugar do não sei, assim, que mundo é esse, né? E tão vasto, e tão maravilhoso, e tão fascinante, e que tem uma tecnologia tão sofisticada que a gente não entende como tecnologia, porque muitas vezes a tecnologia a gente só associa a equipamentos, né?
mas uma tecnologia de canto e de dança e de evocação de forças que eles têm tão maravilhosa e que seria tão útil para a gente, cidadãos urbanos, a quantidade de gente deprimida que tem nessas cidades e tal, que já de cara me colocou nesse lugar assim de nossa, a gente realmente tem muito a aprender. E aí eu concordo com o Fred, assim, o aprendizado é diário, sabe? Tem dia, por exemplo, tem uma música que eles cantam num determinado trecho da peça, que eles que sugeriram cantar, porque todas as participações foram eles que foram, né, trazendo. Fazendo, né? Eles nunca falaram, vamos fazer, eles entravam, né? Não, total, era assim, isso é muito interessante porque obriga a gente a estar nessa disposição, né, de uma abertura e tal. E aí depois que eles já estavam há um tempo cantando essa música, eles contaram pra gente qual era o significado da música e tinha tudo a ver com a cena. Então, é um aprendizado diário mesmo, assim. A peça é um questionamento ou um apontamento? Assim, apontamento. Eu entendo, eu diria que as duas coisas, assim, eu acho que ela aponta questões e se colocando de uma maneira muito concreta em relação a elas, né? Quer dizer, existe uma guerra sendo travada hoje, aqui, agora. O Krenak fala isso, nem sou eu, né? O Ailton Krenak, aquele grande pensador indígena, tem uma entrevista que ele dá que ele fala isso. Ele fala, está acontecendo uma guerra. E nós, queremos ou não, somos parte dela. E a gente aponta isso com muita, eu acho, até didatismo, para aproveitar o mote da peça didática do Brecht, né? Mas eu acho que também tem questionamentos na peça, né? Também tem muitos questionamentos. Então eu diria que são as duas coisas. Ouvindo o Marcos, que a questão dessa palavra apontamento, parece que ela é muito diferente mesmo da questão do questionamento, né? Acho que primeiro vem um questionamento, porque desde o primeiro dia que eu cheguei no trabalho tem muitos questionamentos assim, que são necessários, né? Saber onde a gente está, né? Mas é isso, para saber onde a gente está, então reconhecer o lugar que a gente está, né? Uma coisa que, lendo Davi Copenau, lendo Krenak, convivendo aqui com o Cadu, com os povos das florestas, me parece realmente que a gente tem essa mania de dividir a gente da natureza, né? Por isso que a gente fica doente na cidade. Porque a gente sente que a gente perdeu alguma coisa. Aí fica atrás da ancestralidade, fica atrás disso, daquilo. E, na verdade, a humanidade é a natureza também, né? Então, não dá para apontar, né? Você tem que reconhecer para entender. Não tem o que é, olha ali. Não dá para fazer assim, né? Não tem isso, né? Por isso que eu perguntei, assim, apontamento em que sentido, assim? E diante dessa peça com um material rico, com um assunto tão relevante para ser discutido, para ser questionado, vocês como cidadãos e como artistas, vocês com essa peça em cartaz se sentem menos impotentes? Não. Acho o contrário, né? Menos impotentes, mais potentes, acho que sim. Eu sinto que os artistas estão sendo convocados para essa guerra, porque a guerra, ela é contra, né? Ela é contra os povos indígenas, isso declaradamente, né? Na ameaça, né? Na negação ao direito deles à terra, a recusa à demarcação das terras indígenas, a ameaça de invasão por mineradores, o aumento absurdo no desmatamento que está acontecendo. Então, para eles é muito evidente essa guerra. E para a gente também está cada vez mais, né? A gente está vivendo episódios de censura por parte de empresas estatais que são controladas pelo governo federal e que já declaradamente começaram a recusar obras que tivessem temáticas que não agradassem o governo, quer dizer, sendo que a liberdade de expressão ela está garantida na Constituição do nosso país, né? Então a gente está tendo que brigar e é muito bom poder estar brigando através de um trabalho também, né? Quer dizer, poder usar o nosso ofício, poder que o teatro mobilize, eu acho, sentidos, né? Sensibilidade, inteligência, para a gente poder falar do que está acontecendo e exercer essa essa luta, né? O Marcos falou uma coisa no começo da peça que é sobre que ele foi colocado numa trincheira, né?
Sempre fico pensando quanto tempo esses povos estão na trincheira, né? E é isso, né? Fazer esse trabalho e se ver de novo na natureza. Eu fico pensando assim, eu estou numa cidade que teoricamente tem natureza. Tem os cantinhos, tem as coisas, tem os parques e tal. Mas eu não consigo, como o Marcos falou, eles sentem direto, né, o acontecimento, né, da devastação da natureza, que somos nós, né? E a gente começa a pensar o lugar que a gente está, né? Então, peraí, a gente está falando de uma peça, tá falando do Xingu, somos nós, é o Xingu, mas aqui, onde eu tô, né, qual é a minha luta também, né? Porque acho que para estar ao lado dos povos indígenas, eu não posso ser povos indígenas, posso ser recebido, posso ser assimilado, ser abraçado, como eles fazem, mas eu só consigo realmente, estar do lado deles. Eu tenho pensado isso fazendo a peça, descobrindo onde que eu tô, né? Então a gente tem que aí luta contra a censura aqui, se conecta com um amigo ali, o que está acontecendo, perdas, né? Pessoas que a gente perde, teatros que enfim, é difícil, né? Difícil. Eu até engraçado, eu viajei ouvindo sua pergunta, eu ouvi o contrário, né? Porque é isso, né? Porque ao mesmo tempo a gente está sendo levado para um massacre, né? E a gente tem que fazer teatro, né? Fui ver meu filho aqui, ele estuda aqui na Gabriel Prestes, e ontem eu fui lá pegar ele e tinha uns cartazes que agora eles querem vender, estão vendendo os terrenos das escolas. E eu fiquei muito emocionado. E hoje de manhã a gente foi para a manifestação, aí você vê um monte de criança brincando não, né? Entregando adesivo e tal, e aí me veio uma emoção, eu falei assim, então é aqui, né? É aqui também. A mesma luta da educação aqui é a luta que a gente quer para a educação lá, para a saúde lá, para os povos indígenas que estão lá. Então, eu tenho pensado nisso, né? Porque a gente fala lá do Xingu, fala deles lá, fala dos Guaranis, que estão pertinho, mas ao mesmo tempo tão longe, mas e aqui, né? Acho que eu me sinto autorizado de estar ao lado deles quando eu falo o que eu estou fazendo, né? E é isso que o Marcos falou, a gente está lutando contra a censura, que está forte, não está brincadeira, de verdade. Que não é só a censura artística, a censura moral de quem você é, das suas escolhas, das suas opções de tudo, né? De vestimenta, de opções sexuais, de opções de família, né? Tenho pensado muito nisso, assim. Estou com o Querechu, que faz parte do espetáculo. Eu gostaria de saber de você como está sendo essa vivência na arte e esse contato com a arte, com esses atores que puderam ter essa experiência tão enriquecedora e que está possibilitando também para o público ter. A peça já diz, né? Aprender. E eu estou muito feliz por ter convidado nós. E eu nunca tinha me apresentado numa peça, e eu acho isso muito importante, porque vou falar os dois, porque sem essa ajuda dessa peça, a gente não vai poder mostrar para o mundo o que está acontecendo na vida real dos Guarani, não só dos Guaranimbá, como todos os povos que existem no Brasil. Então, eu estou muito agradecida por esse espaço para nós, né, que deram esse teatro, está dando para nós. E Arovaipá, né, eu... Isso para nós, assim, é muito dolorido, doído, por a gente tentar mostrar um pouco da nossa cultura que a gente vive dentro da aldeia. E essa peça que a gente está apresentando, eu não estou fazendo essa peça, eu estou contando a realidade, o que existe dentro da nossa aldeia, dentro da comunidade, né? Você veja tanta coisa que está acontecendo que antes eu não via isso. Antes eu ficava mais só ali dentro da aldeia, da reserva, e aí para mim eu acho que era só
assim, ouvir, só você ouvir, eu acho que como que eu posso te dizer? Sim, eu tinha que ver isso, né, para mim estar aqui agora, né? E aí eu agradeço bastante a nossa liderança, a minha liderança, que falam assim: Cretiu Mirim, você vai nessa peça, você vai representar a aldeia Guarani Mbuá, a nossa aldeia Calipetã, né? E aí eu agradeço bastante a nossa comunidade por ter falado assim: Cretiu, você vai, e você vai conseguir. E eu estou muito orgulhosa, igual falando assim, eu tenho orgulho de ser Guarani Mbuá, eu tenho orgulho de estar aqui representando a minha comunidade. E tudo isso para nós é bom. É bom porque as pessoas que estão aqui fora não sabem o que acontece na aldeia. Tem gente que nem conhece indígena. Tem gente que pensa que indígena foi coisa do passado, mas não, né? E aí eu falo assim que a nossa língua materna é o Guarani Mbuá. Não é português, é Guarani Mbuá. É a língua de todos. Essa é a língua materna. E aí, para mim, nossa, eu estou muito agradecida. Eu estou muito, assim, me toca sempre quando eu falo, porque eu estou vivendo isso, né? E Você se emociona? E eu também me emociono, porque eu tava conversando com a nossa produtora que assistiu a festa também. E daí a gente tava conversando o quanto a gente se sente impotente perante isso tudo que tá acontecendo. E o quanto a gente sai da peça como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Que a gente quisesse dar. E eu gostaria de saber de você... Você tá tendo resposta do público? Como tá sendo isso? sim, bastante. E igual eu falei assim, que esses juruá que vêm assistir a peça, esses juruá são uns juruá aliado, um juruá do bem, um juruá amigo. Esse sim. E eu agradeço muito também a eles, porque você percebe, você sabe, eu sinto isso, que quando o Guarani, ele é muito tímido, ele é muito vergonhoso, sim, mas só que quando ele veja a pessoa que está ali para ajudar, que está ali para ser abraçado, que está ali para lutar junto, toca todo mundo. E aí eu sinto e eu vejo que sim, sim. E eu agradeço também a Nhanderu por isso, porque não tem só juruá, assim, que juruá que só pensa em dinheiro, juruá que só pensa em si, juruá que eu vou falar o juruá que se diz governador, ele é governo dele, mas de nós, Guarani, não, porque esse juruá governador, ele só quer destruir a nossa mata, ele só quer destruição, porque como todo o juruá diz, não só o juruá, falam assim, terra com indígena é terra preservada. Isso é verdade, não é mentira. Porque nós, Guarani, nós queremos a terra para preservar. Porque sem a terra não existe água, não existe caça. E eu fico mais entristecida por isso. Porque a gente está vendo a nossa terra sendo desmatada, a gente está vendo a nossa caça destruindo. Porque para nós, Guarani, a nossa caça, para a gente poder se alimentar, a gente vai pedir primeiro a Nhanderu, que ele dê aquela caça para nós poder só se alimentar, não para destruir, ou para querer ganhar coisa mais assim em cima, né? E a nossa água, que, nossa, pelo amor de Deus, a água, ela é muito sagrada. É muito, 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 muito. Porque para nós a água, inheporá, inhe que a gente fala, é que a água também tem vida.
a água também tem seu espírito, porque se não tivesse, não existiria vida ali naquela água, né? Então, para nós isso é muito difícil também eu estar aqui falando sobre isso, porque sempre quando a gente fala, a gente se emociona. Agora com Cibele Forjaz, gostaria de fazer algumas perguntas para você, Cibele, e te agradecer, principalmente, porque diretora tem aquela vida louca, ainda mais com o espetáculo em cartaz. Não, eu que agradeço. A gente faz teatro para comunicar, para se comunicar com as pessoas, e quanto mais pessoas vierem, melhor. Então, eu acho que toda a divulgação e também a reflexão sobre o teatro, mesmo quem escutar essa matéria e não vier ver, já fica pensando sobre os temas. Então, somos comunicadores. Como você chegou nesse texto? Como surgiu a ideia de montar esse texto? Bem, na verdade, eu conheço esse texto há muito tempo. Eu vi ele em cartaz nos anos 80, com um grupo chamado Poncã. E eu estudo Brecht há bastante tempo, já montei Galileu, estudo bastante o Brecht. E em 2017, a Companhia Livre, que é o grupo que está montando a peça junto com a Companhia 8 Nova Dança, nós fizemos um estudo sobre atuação épica e depois fizemos 5 leituras encenadas com vários grupos. Então, na época, a gente fez os Horácios e Curiáceos junto com a Companhia 8 Nova Dança e já tinha a ideia da esquiva, ou seja, dessa dança Shondaro dos Guarani que se esquivam, ao invés de enfrentar de frente o inimigo com um inimigo mais poderoso, eles se esquivam usando da força do inimigo para que ele mesmo caia. Então, já em 2017, a gente fez uma leitura encenada dessa peça do Brecht, Os Horácios Curiáceos. E também de outras, Santa Joana dos Matadouros com a São Jorge e o Bartolomeu, a Resistível Ascensão de Arthur Ui com a Companhia Antropofágica, o Baal com 28 Patas Furiosas, Um Homem é um Homem com a Mundana Companhia. Foram várias leituras encenadas. E já em 2017, o Brecht começava a ficar novamente muito atual. Porque sempre que vem uma onda de direita, o Brecht, que escreve nos anos 30, 40, e todo o trabalho dele é uma resistência ao nazifascismo que estava em ascensão na Alemanha, principalmente na época que ele escreve Os Horácios Curiáceos e Santa Joana dos Matadouros. Então, já ficou o desejo de montar. Porque a peça, quando a gente fez a leitura encenada, ela era atualíssima. Depois, em 2018, eu e Clarissa Morgenroth, que faz toda a parte de vídeo, desenho de vídeo da peça, fomos para o Pará. E eu fiz um pós-doutorado na antropologia da USP sobre os impactos de Belo Monte nos povos ameríndios e ribeirinhos, ou seja, os povos originários que vivem no entorno de Belo Monte. Mas quando eu cheguei em Altamira, eu percebi que esse impacto era muito maior do que se pode imaginar e que ele ia se estendendo por todo o Rio Xingu. Então, nós subimos, fomos a Altamira, fomos até o povo Araueté, o povo Juruna da Volta Grande, que também se chama Iujá, que é povo do rio, e que fica exatamente entre as duas barragens de Belo Monte. E ali eu percebi o tamanho do conflito, e um conflito que não se refere só àquela localização, mas é como se fosse um centro do mundo, um centro do Brasil. A Thaís Sante, que é procuradora do Ministério Público, e também Eliane Brum falam que Altamira é o centro de uma guerra entre dois mundos. Então, a partir disso, nós voltamos até Belém e fizemos todo o caminho de Senaã, que é o criador do povo Iujá,
subindo de Belém, Amazonas, entrando pela Foz do Xingu, todo o Baixo Xingu. Lá a gente foi a muitas comunidades ribeirinhas. Depois voltamos para Altamira, ficamos um mês nos Juruna da Volta Grande. Subimos aí pela Ressex da Terra do Meio, Araueté, povo Caiapó Bengocré. Aí chegamos no território indígena do Xingu, né, Atix, que era o antigo Parque Nacional do Xingu, aonde a gente foi a 2 povos, os Iujá, que estão lá no Mato Grosso, ou seja, que fizeram uma migração fugindo do processo civilizatório desde da Foz até o Mato Grosso, e o povo Camaiurá, que é um povo alto-xinguano. E quando a gente chegou a Morená, que é quando o Culuene e o Ronuro se encontram, formando o Rio Xingu, nós percebemos que tínhamos atravessado o Rio Xingu inteiro. Então, foi um ano viajando, vivendo com outros povos, vendo a possibilidade de outras formas de vida, que é possível viver fora do sistema capitalista. Lugares onde não tem dinheiro, onde todas as relações se estabelecem de outra forma, outro sentido de comunidade, outro sentido de tempo, de espaço, de educação, de cosmologia, ou seja, como nós somos gente, os animais também são gente. Então tem um respeito por todos, toda a existência, porque toda a existência ela é social. E todos estão juntos, quer dizer, o mundo não está para servir ao homem. Existe uma necessidade de que todos os seres existentes se respeitem mutuamente. E viver isso foi muito forte. Então, quando a gente voltou, tivemos a ideia, junto com a Companhia 8 Nova Dança, de retomar esse projeto. E aí, já em 2019, com o ataque feito pelo novo governo diretamente a toda a política indigenista, que demorou tanto tempo para se construir. Então, desmantelou a FUNAI, tirou a FUNAI do Ministério da Justiça e colocou no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, colocou a FUNAI na mão do inimigo, quase para desmontar mesmo a FUNAI. Isso mesmo com o ICMBio, o mesmo com o IBAMA, ou seja, um desmantelamento de toda a estrutura que permite algum respeito à floresta e aos povos originários que ali vivem. Então, a peça, o conflito estava muito mais tenso, muito mais explícita a guerra. A peça do Brecht fala de mineração, posse da terra, fala das águas. Ela era muito atual. Daí a gente começar a fazer essa livre recriação da peça do Brecht para o momento político de agora, ou seja, a resistência dos povos ameríndios no novo governo.